possa abençoar o teu povo, que o Senhor possa repreender todo mal, Senhor. Senhor, abençoa, prospera, Senhor, a vida de cada um nesta noite, Senhor. E aquele que não pôde contribuir, que o Senhor possa, Senhor, abençoar também, e que futuramente ele possa, Senhor, também ofertar na tua mesa. Senhor, neste momento vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Usa a vida, Senhor, do nosso pastor, que o Senhor possa derramar bênção sobre a vida dele, Senhor, que nós possamos cada dia mais aprender da tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, que nós possamos guardar a tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Com vocês, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para tomar assento, por favor, vem para frente aí, as duas companheiras ali, né? Por favor, se achegue mais para cá. Alguns irmãos justificaram a ausência, né? Alguns justificaram a ausência, aqueles que não justificaram, glória a Deus. Meus irmãos, pode tomar assento, eu sei que eu sou tradicional, tem sempre ler a palavra de pé, mas hoje estamos mais domésticos, né? Então nós vamos meditar. Meus irmãos, nós temos falado ao longo desses dias, desses últimos dias, né? Estou igual aos escritores hebreus quando escrevem, né? O Senhor tem falado pelos profetas nesses últimos dias, falou pelo seu filho. Você vai lendo a Bíblia, de repente você começa a falar como a Bíblia. Nós temos falado nesses dias sobre Eclesiastes, pensando um pouquinho sobre Eclesiastes. Foi a minha temática da última quinta-feira, quando nós estivemos aí com os obreiros na nossa última quinta. E claro, não deu tempo de abordar tudo aquilo que eu tenho preparado dentro dessa meditação no capítulo 11 de Eclesiastes, né? E eu, na verdade, de forma muito superficial, além de falar das três coisas, eu abordei bastante na última quinta, as três coisas que, no meio do imprevisível, que não está sobre o meu domínio. Eu falei sobre, tem coisas que eu não controlo, tem coisas que eu não prevejo, tem coisas que eu não mudo, eu não tenho o poder de mudar. E eu entrei para falar de coisas que, diante do imprevisível, que nos adoece, né? Diante do imprevisível, coisas que nos faz mal, né? Que nós fazemos que a gente adoece. E nós vivemos dias, eu já falei dessa temática de outras vezes aqui, nós vivemos dias que muitas pessoas têm ficado doentes, né? Essa coisa de ansiedade, essa coisa de depressão, e tem pessoas que às vezes não têm esse controle, não têm esse domínio das coisas, né? Então nós vamos falar um pouquinho de forma mais profunda, e a minha pretensão, além de falar de três doenças, poderia aqui falar de 4, de 5, dependendo do texto, mas eu vou pelo menos falar de 3, e eu quero fazer uso dos versículos embasando isso que eu cheguei à conclusão. E eu também quero fazer algo, talvez eu nunca usei esse modelo de ensino. Eu quero também trazer alguns exemplos da Bíblia, né? Para que você entenda muito bem, além de você aprender dentro da íntegra aquilo que nós vamos ensinar, nós vamos observar alguns personagens da Bíblia que vai se encaixar naquilo que nós vamos chamar a atenção dos irmãos. Então, por favor, para não tirar as minhas palavras, vamos abrir a nossa Bíblia. Eclesiastes capítulo 11, nós vamos fazer menção do verso 1 ao verso número 6. Vamos fazer diferente hoje, né? Vamos fazer diferente, cada um dos irmãos vão ler um. São 6 irmãos premiados que vão ler aí esses 6 versículos. Ainda bem que está lá a função do data show, porque eu na verdade, eu queria trazer aquela Bíblia de 5 tradução, porque eu vou usar 3 versículos hoje na NTLH, na tradução linguagem de hoje. Então, depois
depois, quando eu falar, aí eu peço para o pessoal da Sabrina lá colocar para a gente. Amém? Eclesiastes capítulo 11, verso 1 ao verso 6. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. 2. Reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Aquele que observar o vento nunca semeará, e o que olhar para a nuvem nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do vento, nem como se formam os para que está grave. É o óculos que está ruim, mano? É a tradução. Hã? É a tradução? Não, mas o versículo, a sua tradução é diferente, né? Se fizer o óculos aí, não é não? Assim como não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não entendes as obras de Deus que faz todas as coisas. Verso 6 e último. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém. Amém. Foi esses versículos que nós estamos falando já das quintas e pregamos esses dias atrás sobre isso, diante do imprevisível. Hoje eu quero trabalhar sobre diante do imprevisível, de coisas que eu não controlo, que eu não mudo e que eu não prevejo, que pode causar em mim uma doença, ou pode me fazer enfermar. A palavra adoecer é se fazer enfermar, né? Então eu quero utilizar algumas coisas aqui. Eu dizia na última quinta que a definição mais prática para você entender a ansiedade, não precisa ser psicólogo para você entender a ansiedade, alguém definiu, e eu gostei dessa sentença, que é bem prática, né? Ansiedade é a preocupação fora do normal ou em excesso com algo que vai acontecer. Na verdade, ele definiu que a sentença de ansiedade é uma preocupação extrema com o futuro, com coisa que ainda vai acontecer, é sofrer antes da hora, né? E eu começava a dizer na última quinta sobre isso. Esse é um dos males que tem acometido a sociedade. E eu, quando eu falava sobre isso, eu fazia algumas pesquisas, e ansiedade não é coisa de meia idade, ansiedade não é coisa de terceira idade. Eu não sei se você já tem observado isso. Crianças pequenas ansiosas. Quem já viu criança ansiosa? Crianças pequenas ansiosas, né? Crianças pequenas tomadas por ansiedade, preocupação com o que vai acontecer. E eu dizia na última quinta que, na verdade, a ansiedade, o ansioso, ele atropela os processos. Não sei se você se lembra disso. Eu estou dando uma pista aqui e nós vamos observar, né? Processo é um conjunto de ações e etapas que devem ser executadas na sequência. Tem coisa que tem um processo. E se você quebra esse processo e atropela o processo, o nome que dá para você é ansioso. É a pessoa que não gosta de processo. E quando você observa à luz da Bíblia que nós acabamos de ler, só colhe quem planta. Quem concorda com isso? É processo. Outro processo natural. Para você plantar, a terra tem que ser preparada. Sim ou não? Sim. Tem que ser preparada. Essa é a ideia. E automaticamente existe ali um processo. Então, processo é um conjunto de ações e etapas que deverão ser executadas na sequência para atingir o objetivo. Geralmente, o ansioso não gosta disso. Geralmente, o ansioso é comum ele, eu dizia na última quinta, ele comer antes de estar pronto, ou colher antes de plantar, ou plantar antes de preparar a terra. Isso é coisa do ansioso. E a ideia aqui do texto que nós lemos,
ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias. O negócio de esperar muitos dias, o ansioso não gosta disso. O ansioso gosta na hora. Tem que ser na hora que ele quer. É assim ou não é? Tem algum ansioso aqui? É assim, é? Eu estou falando de você, é o sujo falando da mal lavada. Geralmente é assim. Tem que ser na hora. Tem que ser naquele exato instante. Né? Eu estou na correria do dia a dia. Tem hora que eu pego o celular e fico assim olhando, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Até eu voltar de novo, quando eu vou fazer uma coisa, alguém me chama. Aí o outro me chama. Aí vem, para que eu peguei o celular? Aí até eu lembrar, quando eu lembro. Então, às vezes você tem aquela pressa de fazer a coisa agora, porque senão você esquece. Né? O ansioso, ele não gosta muito daquilo que diz o Salmo 40, verso 1. Né? Esperei com paciência. Esperei com paciência. Geralmente ele gosta do Salmo 70. Foi a minha fala na última quinta. Por quê? Só que tem um detalhe, irmãos. Como nós aprendemos que na imprevisibilidade tem coisa que eu não domino, tem coisa que eu não controlo, tem coisa que eu não prevejo, tem coisa que eu não mudo, eu tenho que entender que tem processos que são naturais. Tem que ser respeitado. Né? E eu citava um exemplo, um clássico exemplo, né? Aqui, de uma gestação de uma criança. Né? Por exemplo, dentro de uma normalidade, são 270 dias. Geralmente é 40 semanas. As mulheres que me corrijam aí se eu estiver grosseiramente errado, são 9 meses. É uma gestação normal. É um processo normal. É como algumas semeaduras que nós fazemos. Tem algumas semeaduras que tem aquele tempo para começar a brotar e dar fruto. É processo natural. Então, quando o ansioso lê isso aqui, isso confronta com a ansiedade. Isso confronta com o que a Bíblia nos chama a atenção. E, de repente, quando a coisa foge do nosso domínio, do nosso controle, porque no capítulo 11, nós enxergamos essa verdade, essa máxima aqui, que tem coisa na vida que não está sob o meu controle, tem coisa na minha vida, tem coisa na nossa vida, que é processos naturais que tem que ser respeitado. Então a gente tem que se dominar. Porque se você não se dominar, você vai sofrer, você vai adoecer, você vai ficar doente, né? Você vai ficar, de repente, pesaroso por alguma coisa que não aconteceu da forma que você planejava, da forma que você previa. E quando nós olhamos para isso, tem alguns versículos da Bíblia que nos apontam para controlar a ansiedade. Eu gosto muito, isso aqui, na verdade, eu tinha corrigido alguns versículos colocados, e eu pago tudo aqui, mas eu lembro a maioria deles de cabeça. Por favor, primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro é o clássico sobre a ansiedade, né? Com as inúmeras traduções. Primeira Pedro, capítulo de número... Primeira Pedro, lançando sobre ele toda a vossa sociedade, que ele tem cuidado de vós. Primeira Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Por favor. Esse é o clássico. Né? Capítulo 5, verso de número 7. Por gentileza, eu gostaria de ouvir traduções diferentes. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse é o normal, a ideia de lançar. Tem uma tradução que é mais fácil de você compreender, está dizendo assim: lançando sobre ele todas as vossas preocupações. Por favor, está ali? A NTLH, ela diz assim: lançando sobre ele todas as nossas preocupações, ou entregue as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Tem uma outra tradução a respeito de preocupação, que não é essa nova tradução da linguagem de hoje. Está dizendo, lançando sobre ele toda a preocupação, porque ele tem cuidado de você. É a ideia do controle da ansiedade. Por favor, Filipenses, capítulo 4. Esse texto aqui,
eu ministrei quando nós estávamos no período de pandemia. Eu usei esse texto até para embasar uma palavra que eu destinei aos irmãos na época, e esse texto ficou muito claro, né? Muito claro, e sempre nós recordamos dele. Filipenses capítulo 4, versos 6 e verso 7, a respeito também de preocupação. Paulo, ele dá uma aula aqui para os irmãos como deveria ser o comportamento diante de um cenário que não está no nosso controle. Ou seja, ele está dizendo, entre outras palavras, controle a preocupação, controle a sua ansiedade. E ele nos ensina como controlar a nossa ansiedade e controlar a nossa preocupação. Filipenses capítulo 4, por favor, verso de número 6, por favor, 6 e 7. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Amém. Olha, a minha tradução diz assim, ó: não fiquem preocupados com coisa alguma. Tem alguém aqui que se preocupa com as coisas da vida? Tem alguém aqui que não se preocupa com nada? Que, na verdade, se ele pudesse, aquela música, deixa a vida me levar, né? Ele abraçava e agarrava com isso, deixava a vida levar. Tem alguém aqui que se preocupa com as coisas da vida? Ou não? Tem ou não tem? Nós nos preocupamos, né? Como pessoas normais, talvez alguns mais, alguns menos, né? De certa forma, é como a ideia também do medo, né? Você não ter medo de nada também é ruim. Todos nós temos preocupação. Mas Paulo está dizendo, está ensinando os irmãos lá de Filipos, no sentido de quê? Que a preocupação em demasia, que nós damos o nome para ela dentro daquilo que estamos falando, a ansiedade demais, a preocupação fora do comum, ele ensina como deve ser trabalhado, como deve ser, como os irmãos devem se cuidar e se precaver diante deste mal, que, como eu disse, causa doença, causa abatimento, causa enfermidade. E não sou eu que digo isso, é o próprio Eclesiastes. Ele diz assim, que há muita demora, alguma coisa quando nós não alcançamos no tempo que nós julgamos que deveria ser, ele faz o semblante decair. O que ele quer dizer? Ele tira essa expectativa do semblante de alguém. A ideia que eu vejo nesse texto é alguém que se desanima, espera e aquilo não acontece, ele desanima, ele esmurece, ele desfalece, né? Então Paulo, ele está dizendo aos irmãos aqui, não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu sei que na íntegra, como não ficar preocupado com coisa alguma? Tem que ter muita fé, sim ou não? Tem ou não tem? Tem que ter, porque mesmo os discípulos andando com Jesus, você vai ver que eles tinham preocupações, a ponto de Jesus, em Mateus capítulo 6, dar uma aula para eles, dizendo assim, por que vocês andam ansiosos no que é a vez de comer, no que é a vez de vestir? Né? Nós temos preocupações, mas Paulo, como Jesus, ele está dizendo aqui que essa preocupação, essa ideia, essa preocupação e essa ansiedade, esse desejo de algo que vai acontecer, tem que estar sendo colocado no lugar certo. Em que lugar certo? Na mão do Senhor. Ele está dizendo assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. O que ele está dizendo? Quando você quer alguma coisa que está fora do seu raio de alcance, ele está dando um ensinamento para nós. Busque a Deus, coloque diante do Senhor. Eu não sei vocês, irmãos, alguém já experimentou, de repente, num momento de preocupação, que de repente você começou a orar por aquilo? Primeiro reflexo que tem quando você, primeira
primeira mudança que ocorre na vida daquele que faz, daquele que adota esse princípio na sua vida. Primeiro, ter o coração aliviado. Ter o coração abrandado pelo peso da preocupação. De certa forma, ele divide esse ônus da preocupação. Ele divide esse ônus do imprevisível e coloca diante do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando: seja conhecido o pedido de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. E quando você faz isso, olha o sintoma que vai vir sobre você. Olha o resultado que vai vir sobre aquele que pratica isso que Paulo está dizendo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo? A preocupação não vai fazer você adoecer. A preocupação não vai impedir você de progredir, de continuar tendo esperança. Amém, meus irmãos? É isso que Paulo está dizendo. Então, o que ele está dizendo? Que a ansiedade, ela pode ter um controle. Nós podemos controlar a ansiedade. Nós podemos não deixar com que a ansiedade nos impeça. Primeiro, geralmente o ansioso, ele não consegue nem dobrar o joelho para falar com Deus direito. E quando eu estou falando isso de falar com Deus, irmãos, os irmãos bem sabem, né? Nós temos algumas linhas de como nós devemos aprender a orar ao Senhor, né? Não que é uma reza que nos ensinamos, mas alguns princípios da oração. Nós não somente dobramos o joelho para falar com Deus, só para pedir, né? A gente de vez em quando fala nesse campo dos meus pedidos ser colocado diante de Deus, a gente sabe que antes de nós pedirmos alguma coisa para Deus, tem alguns passos que são necessários. Quem quer ter a garantia que Deus vai se inclinar para ouvir a sua oração, tem alguns passos necessários. A gente sempre, quando fala sobre isso, a gente caminha nesse campo mostrando algumas coisas como que a gente faz, né? Como que a gente pratica. Primeiro, é você pedindo perdão pelos seus pecados, porque sempre nós pecamos diante do Senhor, pecamos às vezes com ansiedade extremada. Eu li um livro que o autor, falando sobre a ansiedade, ele compara a ansiedade, ele coloca a ansiedade no mesmo patamar de um pecado. E eu quis entender o que ele queria dizer. Ele disse assim, que quando eu tenho muita ansiedade, quando eu tenho muita preocupação do que vai acontecer, isso vai limitar a minha fé, vai fazer que eu não progrida na fé, vai fazer que eu não cresça, eu não desenvolva a minha fé, vai fazer com que eu deixe de acreditar, tenha a expectativa que Deus pode fazer tudo. Você acredita que Deus pode fazer tudo? Quando você está ansioso demais, preocupado demais nas coisas que vão acontecer, de certa forma, demonstra que a sua fé está muito pequena. Eu não sei você, meu irmão. Às vezes, quando a gente está com aquela fé de gigante, tudo você acredita que vai acontecer. Mas quando está aquela fé anã, né? Aquela fé pequena, aquela fé mirrada, a fé menor do que um grão de mostarda, que é a menor semente conhecida, né? Ilustrada por Jesus, né? Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos orar e mandar um monte ser transportado por meio do mar. Então, quer dizer, às vezes nos sentimos que a nossa fé está muito limitada. Então, quando nós entendemos isso aqui, né, que existem alguns princípios que antes, depois de reconhecer o nosso pecado, depois de glorificar o Senhor, de exaltar o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, né? Palavra que Jó disse. Aí depois você vai pedir alguma coisa para o Senhor. Aí Deus, você vai abrir o seu coração ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que quando você faz isso, Ele vai guardar o seu entendimento. O que ele está dizendo? Ele não vai deixar você adoecer pela preocupação em excesso. Então, diante do imprevisível, das coisas da vida que pode acontecer a qualquer um de nós, o nosso coração vai ser guardado por Deus diante de toda a preocupação fora do normal.
nós vamos entender que às vezes na vida também é assim, a vida é feita de etapas. Ninguém amadurece ou se diz amadurecido sem passar as etapas da vida, sem passar as lições da vida. Quando eu leio sempre a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, né, que ele aborda algumas temáticas, né, ali no capítulo 5, dizendo de que uma coisa coopera para a outra, né, capítulo 5, verso de número 3. Por favor, se você quiser acompanhar aí, Romanos capítulo 5, verso 3, né? Esses textos são textos que nos encorajam. Esses textos são os textos da Bíblia que nos faz descansar em Deus, exercer uma confiança firme no Senhor, não deixar o nosso coração ser tomado e dominado por qualquer preocupação extrema. E aqui ele fala que às vezes a experiência, as tribulações vão cooperar, vão trazer algumas lições, alguns aprendizados, né? Vão trazer algumas linhas de aprendizado na nossa vida que são necessárias, que julgamos que são processos naturais, né? Quando você vai fazer um teste com uma empresa, de acordo com uma profissão que você está ali galgando ou desejando, ele vai te perguntar: você tem experiência? Qual é a sua experiência? Você vai falar: não, eu tenho experiência em cozinhar. De repente você está galgando uma profissão. Ele não quer saber das suas experiências, daquilo que você está galgando. A ideia também da fé é isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha o verso de número 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz esperança. Não é isso? Sabendo que a tribulação produz perseverança, né? Não é esperança, perseverança. O que é perseverar? Insistência. Não desistir fácil. Não virar as costas, não jogar a toalha muito cedo. Tem coisa na vida que é com luta, né? Já imaginou? Aqui hoje as coisas estão muito fáceis, né? Eu sou de uma época que quando nós tínhamos que pegar o ônibus para ir para o centro, não tinha esses metrôs que tem essa região, você tinha que, para a gente parar um ônibus ali na Líder, para você sair para trabalhar no centro, São Francisco, a gente apertava aquele negócio do semáforo, para o ônibus parar para você conseguir entrar. Deu para entender? Hoje não tem essas coisas, né? Hoje essas coisas são tudo mais fáceis, né? Hoje, na verdade, eu vou ter tido a dificuldade para pegar o ônibus. Porque de vez em quando muda esse negócio de entrar para frente, entrar para trás. Outro dia eu fui pegar o ônibus, queria entrar para o lado da saída, eu vi um monte de gente saindo, aí eu deduzia, aí a saída, né? Eu nem sabia. Perguntava como é que funciona, tem que pagar, é fácil, como é que funciona? Faz tanto tempo que eu não pegava ônibus, né? Então, a gente nem sabe como é que faz isso, mas, né? Misericórdia. Ele está dizendo que a tribulação produz perseverança, a insistência. E o verso 4, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, relativamente, ele está dizendo aqui que nos processos da vida, nos processos de aprendizado, nas coisas que eu não tenho domínio sobre ela, tem coisas que são pautadas por processo. Então, falamos aos nossos corações ansiosos: acalme-se do Senhor, sejam direcionados por Deus, né? Devemos controlar a ansiedade, porque a ansiedade faz o coração ou a pessoa adoecer. São os males deste tempo, né? A segunda doença, diante do imprevisível, além da ansiedade que nós observamos, é a chamada doença do egoísmo. O que é o egoísmo? É a atitude de valorizar os seus próprios interesses. É pensar exclusivamente em você. Vejamos algumas frases egoístas. E depois eu quero ver se tem alguém aqui que consegue
me dar alguns exemplos também. Frases egoístas. Olha uma das frases egoístas. Eu olho para a minha colheita e vejo que ela foi muito boa. Abarroto os meus estoques com o que sobrou. É até meio que bíblico. Depois eu vou mostrar no contexto bíblico. Olho para quem não conseguiu nada e digo comigo mesmo, cada um com seus problemas, antes ele do que eu. Hã? Não, eu estou falando de egoísmo. Isso é frase do egoísta. Né? A pessoa está andando na rua, quebrou a perna. Graças a Deus, antes ele do que eu. Egoísta. Hã? Ou de repente está andando, tem um buraco na frente, né? Tem um mais apressado, aí você diminui o passo e ele cai no buraco. Antes ele do que eu. Hã? Será que existem pessoas egoístas, irmãos? Será que na igreja tem pessoas egoístas? Não deveria. Ou, dentro de um certo controle de egoísmo, deveria ser diferente. É assim ou não é? Porque os princípios que nós temos de Jesus, as lições que nós temos de Jesus, são totalmente contrárias à ideia do egoísmo. Quando eu leio a carta aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo falando aos irmãos, dizendo assim, que o nosso sentimento deve ser o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando Paulo fala desse sentimento, Jesus não tem ali um sentimento de egoísmo, ou seja, de pensar em si mesmo, em colocar a sua vontade em primeiro plano. É totalmente ao contrário. Ele abre mão dos seus interesses pessoais. Ele abre mão das suas vontades únicas, exclusivas, suas. Então, quando nós observamos o princípio cristão, o que a Bíblia nos manda ser o nosso comportamento que nós devemos ter, na verdade, egoísmo deve passar ao largo de nós, observando por uma ótica bíblica. O que vocês acham? Olha uma outra frase do egoísta. Cada um com seus problemas. Hã? Aquele irmão veio compartilhar algo para você. Ô irmã Gislene, eu queria apresentar alguns propósitos de oração, estou passando alguns problemas. Irmão, deixa você com seus problemas. Egoísmo. Geralmente não é isso que nós falamos, né? Geralmente não é esse comportamento que temos. Na igreja nós não aprendemos esse tipo de princípio. Pelo contrário, na verdade, na íntegra, na Bíblia, nós vamos encontrar inúmeras jurisprudências de afirmar que o princípio cristão, na verdade, deve ter uma preocupação com a pessoa do seu lado. Por favor, abra sua Bíblia, Gálatas capítulo de número 6. Gálatas capítulo de número 6. Olha o que Paulo escreve aos irmãos da Galácia a respeito desse auxílio mútuo, né? Dessa ajuda mútua, desse espírito voluntário se contrapondo ao egoísmo. Se o egoísmo é uma atitude de valorizar os próprios interesses, Paulo aqui vai na contramão do egoísmo. Ele mostra aquilo que o salmista escreveu no Salmo 133. Quem lembra? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o que é viver em união na íntegra? Paulo dá aqui margem para pensarmos o que é viver em união. Viver em união é isso aqui. Olha o verso primeiro. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. A ideia aqui da ajuda, a ideia do princípio de restauração, a ideia aqui de não achar que você é melhor, a ideia aqui de você não menosprezar o irmão que de repente talvez não tenha a experiência,
não tem o grau espiritual que você tem, não tem as experiências com Deus como você já tem. Talvez é um neófito, talvez é um novo convertido, talvez é alguém que está começando, talvez é alguém que não sabe lidar com os imprevisíveis da vida ainda. Então ele pode, a qualquer momento, cometer deslize. Pode ou não pode? Ainda que nós, velhos irmãos de crentes, nós cometemos às vezes deslize. Já ouviram falar? Pisou na casca de banana? Tem alguém aqui que já teve a experiência de pisar na casca de banana? Escorrega, não escorrega? Olha o verso 2. O princípio na contramão do egoísmo. Levem a carga uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, a lei de Jesus. Não foi isso que Jesus disse quando a lei mosaica dizia, e vou mais além, não era somente lei mosaica que está na Bíblia, mas isso aí, para as pessoas que gostam de pesquisa, isso aí era código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Era a região, o que predominava naquela região, naquela época, no período de Abraão, ou antes de Abraão. Matou, morre, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus ensina totalmente diferente. Vocês têm aprendido que é olho por olho, dente por dente, mas eu vos trago um outro mandamento. Ame o teu inimigo. É totalmente diferente. Se for esbofeteado, vire a outra face. Se chamar para caminhar um caminho com ele duas, tire uma túnica e dê para ele. É totalmente diferente. A ideia de levar a carga uns dos outros é a lei de Cristo. É essa nova lei, não egoísta, mas uma lei disposta à ajuda mútua. Observe, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas cada um examina o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas observe, olha o verso de número 9, olha o verso de número 9 do capítulo 6 de Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, qual que é a ideia? A ideia da contramão do egoísmo é não pensar só em mim. É não pensar. Eu estava observando a palavra antônima ou contrária ao egoísmo, que se aplica muito nisso aí. Se o egoísmo é alguém que valoriza os seus próprios interesses, na contramão ou contrariamente a isso, é a palavra altruísta. Vamos repetir? Altruísta. O altruísta, ele não tem como foco central a preocupação com o seu interesse em primeira monta. Ele se preocupa com os outros. Amém? E essa é a ideia do cristianismo também. Se, como eu disse, se uma das frases do egoísta é cada um com seus problemas, antes eles do que eu, a frase do altruísta, deixa eu te ajudar, está precisando que eu te ajude, o que eu posso fazer por você? Talvez é comum, irmãos, é comum em grandes eventos, né? As pessoas que estão trabalhando em grandes eventos, que estão de repente na recepção de alguma coisa, é comum você observar a pessoa que está para auxiliar, posso ajudar? Qual que era a ideia? É a ideia assim que está ali à disposição para te ajudar. No cristianismo, queridos, ainda que nós não usamos uma camisa estampada, posso te ajudar. Mas a ideia do cristianismo é isso. É um ajudando o outro. É o princípio de Eclesiastes, falando lá do cordão de 3 dobras. Ainda que ali nós podemos aplicar o texto no sentido de casamento, de vida a dois, mas também podemos aplicar ali o texto sem ferir a sua originalidade, no sentido do princípio cristão, de alguém que está caminhando e de alguém que quer chegar junto com o seu parceiro lá na frente. Não é verdade, irmãos? Todos nós
todos nós, como cristãos, nós almejamos um único alvo. Nós almejamos um único destino. Qual é? Qual é o destino que a igreja almeja? Qual é o lugar que você quer chegar? É o mesmo que o meu? Deixa eu ver. Quem quer chegar no céu diz aleluia. É o meu também. E pasmem vocês, e fique bem resolvido isso, a ideia do céu, Jesus vai vir buscar uma igreja não tem número aí. Prover ao Senhor que ele leve uma maior quantidade possível, nós vamos chegar juntos. Na contramão do egoísmo, foi um texto que eu utilizei recentemente, em João, capítulo 6, verso 8, conhecido, não precisa abrir, quando a indagação de Jesus aos seus discípulos, das pessoas já acompanharem por alguns dias, não ter como comprar pão, não tinha dinheiro e não tinha quantidade o suficiente, porque entende-se, 5.000 pessoas, alguns historiadores dizem que era aproximadamente 15.000 pessoas seguindo Jesus, entre mulheres e crianças. Como fazer agora? Não tinha local para comprar pão e mais, não tinha dinheiro para comprar tanto pão. E agora? Agora tem um garoto, que a Bíblia não fala a sua idade, mas que ele não tem esse espírito de egoísmo. Ele se dispõe a ofertar o que ele tinha. E o que ele tinha? 5 pães e 2 peixes. Talvez na razão natural, talvez no campo normal, dentro de uma normalidade, para que vai servir 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 15.000 pessoas? 5.000, como diz a Bíblia. O que vai ajudar? Nada. Mas ele não tinha egoísmo. Ele não pensou só nele. Talvez a pretensão inicial, se eu pudesse estar do lado dele, ele pensou: meus 5 pães, vai pelo menos aí, 10 vai ficar bem resolvido, eu vou aumentar um pouco o tempo a mais. Ele não imaginou que talvez os 5 pães e 2 peixes ia alimentar uma multidão. Então, você não vê um espírito egoísta nesse rapaz que oferta a sua marmita, que oferta a sua merenda. Pelo contrário, ele tem a pretensão de ajudar alguém. É assim, irmão. O altruísta está nele isso. Ainda que nós vamos saber, nós não vamos conseguir ajudar o mundo todo. Mesmo que a gente, nós não vamos conseguir ajudar o mundo todo. Mas no que eu puder, no que Deus permitir, na possibilidade de chegar dentro na minha geografia, no meu campo, no meu raio de ação, eu vou fazer a minha parte. E deixa eu dizer a você, se todo mundo no mundo, ou se todo mundo na igreja, fizesse a sua parte, não seria as coisas melhor? Sim ou não? Sim. As coisas não seriam melhor? Né? Seria melhor, irmãos. Se tivesse uns com os outros algumas preocupações, se as pessoas não pensassem exclusivamente em si, se as pessoas não colocassem ou não priorizassem talvez as suas vontades na primeira linha, se tivéssemos esse espírito altruísta predominando, mas como nós dissemos, a doença do imprevisível, além da ansiedade, ela tem gerado hoje egoísmo. Cada um pensa no seu nariz, cada um pensa nos seus problemas, cada um olha para o seu umbigo. Na verdade, irmãos, na íntegra, claro, nós temos nossas preocupações, não dá para terceirizar, não dá para você privatizar alguns males, algumas coisas que você tem que resolver. Tenho que preservar, uma frase egoísta, o máximo as minhas posses, reservar o máximo para o meu futuro. Quando a dificuldade chegar, eu resolvo. Não estou dizendo aqui que a falta de prudência não cabe, mas estou dizendo aqui de alguém egoísta ao ponto de passar a ser miserável, passar a ser avarento, passar a colocar naquilo que tem ou nas suas posses a sua confiança. Como diz o Eclesiastes, né? Nós não podemos colocar ou não podemos estribar no nosso próprio entendimento. Quando ele fala isso, eu não posso só confiar nas posses que tenho. Eu não posso só confiar
sabe. Puxa vida, eu vou lançar o que eu tenho na mão, e aí? Será que vai voltar? Né? É uma atitude, é um comportamento de fé. Né? Aí, por favor, volte lá em Eclesiastes 11:2. Ele fala também algo que vai na contramão do egoísmo no verso de número 2. Observe: reparta com 7 ou até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Quando você lê esse versículo na linguagem de hoje, isso aí, ela caminha para campo de investimento, para você não colocar todo o seu investimento em um só lugar, para você diversificar os seus investimentos, porque você não sabe o que vai acontecer. Aí aqui, ele está dizendo uma linguagem, não uma linguagem egoísta. Reparta com 7 ou até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Quando eu estava lendo sobre isso, irmão, como é bom você abençoar alguém que está do seu lado. Como é bom você poder, ao longo da sua vida, poder ser bênção para alguém. Porque você não sabe amanhã o que vai acontecer. Eu já falei aqui em culto de ensinamento em outras vezes, né? Nós cantávamos uma musiquinha lá na Católica, dizendo assim: o mundo dá tanta volta, a gente vai se encontrar. Mostrando ali a ideia: hoje nós estamos por cima, quem garante que amanhã não vamos estar por baixo? Né? Então, essa é a ideia. Então, se tem na sua mão a condição de ajudar alguém, não seja egoísta. É como ele está dizendo: reparta com 7, ou até mesmo com 8, porque você não sabe que mal vai vir sobre a terra. Observe, Jesus, ele utiliza uma parábola do insensato. Por favor, Lucas, capítulo 12, verso de número 13 ao 21. Mas nós vamos ler alguns versículos só. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lucas, capítulo de número 12, verso de número 13. Jesus utiliza um exemplo clássico de um fazendeiro, uma parábola de uma pessoa insensata. Uma pessoa insensata, com falta de sabedoria, com falta de inteligência. Observe, capítulo 12, parábola do insensato. Em algumas outras está parábola do rico tolo. Né? Acharam aí, queridos? Acharam? Diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse: mestre, o meu irmão reparta comigo. Esse aí é do rico tolo, né? Do rico tolo. Mas Jesus lhe disse: homem, quem nomeou você juiz repartidor de vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Não deixe o dinheiro, não deixe os bens desta terra despertar em você a avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Jesus contou ainda uma parábola dizendo: um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. E até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse logo: esta noite lhe pedirão a tua alma e o que você tem preparado, para quem será. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo e que não é rico para Deus. Isso aí está indo na contramão do avareiro, do egoísta. Se aplica muito bem para isso. Então, a ideia das doenças que pode nos adoecer nos dias em que vivemos, além da ansiedade, é ser egoísta. Amém? Olha um texto que vai na contramão do egoísmo. Olha um texto bíblico que mostra esse alto
altruísmo de alguém, essa voluntariedade de alguém. É alguém, a palavra altruísta significa colocando as necessidades de outros, às vezes acima das suas. Olha um texto que embasa muito bem isso que eu estou falando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 15. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 15. O irmão que achar, fique à vontade. Tem Coríntios aí? Pode ser Coríntios mesmo. Misericórdia. E eu muito alegremente gastarei e me deixarei gastar por vós. Se mais abundantemente vos amo, serei menos amado. Amém? O amor que ele dava, mesmo não retribuído, ele estava disposto a deixar se gastar. Isso é coisa de altruísmo, irmão. Porque geralmente é assim, né? Nós, como seres humanos normais, se não tivermos essa graça de Deus, essa capacidade do Senhor, o que Paulo está dizendo? Mesmo que o meu amor por vocês não seja correspondido, mesmo que de repente vocês não reconheçam, eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Amém, meus irmãos? Isso aí vai na contramão do egoísmo. Isso aí se assemelha muito bem com o que foi o exemplo de Gálatas, a lei de Cristo, com o que foi o exemplo deixado por Jesus, né? Nós não pagamos com a mesma moeda. A lei de Cristo também é aquilo que ele ensina: não pagueis mal com mal, pagueis mal com bem. Posso ouvir um amém? Amém. Pastor, é difícil, eu sei, irmão, é difícil mesmo. Mas, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos também ser acometidos dessa epidemia que está aí, alastrando na sociedade pós-moderna, na sociedade capitalista, na sociedade que cada um pensa em si, cada um corre atrás do seu, com jargão que a gente escuta sempre. Eu estou correndo pro bem. Cada um fazendo a sua correria do dia a dia. Eu sei que cada um tem os seus problemas, tudo bem. Mas eu estou falando que essas doenças que têm adoecido e enfermado a sociedade que vivemos, elas não devem fazer parte da nossa vida na íntegra, né? Aleluia! Martinho Lutero um dia disse assim: eu não posso impedir com que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Está voando, eu não posso impedir, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho sobre a minha cabeça. Então, naquilo que nos cabe, no nosso raio de alcance, eu também. Isso é a ideia do que Paulo ilustra aqui, que vai na contramão daquilo que a sociedade em que vivemos. Queridos, terceira doença que nós falaremos dela, que é a doença chamada fatalismo. Isso aqui parece uma coisa meio difícil, mas eu vou discorrer algumas coisas e dar alguns exemplos, e eu quero ouvir vocês, né? Quero ouvir vocês em algumas sentenças, com alguma linguagem bíblica, para nós nos embasarmos na Bíblia aqui. O que é fatalismo? Fatalismo é a doutrina filosófica que acredita que todos os eventos estão pré-determinados pelo destino, sendo inevitáveis, inalteráveis pela vontade humana. Repito. Fatalismo é a doutrina filosófica que acredita que todos os eventos estão pré-determinados pelo destino, sendo inevitáveis e inalteráveis pela vontade humana. Pergunta que eu faço a vocês: o que vai acontecer na sua vida já está determinado?
Ainda bem que nós temos um teólogo aí. O que vai acontecer na sua vida, Gislene? Já está determinado? Ou você pode fazer alguma coisa para mudar? Eu acredito que algumas coisas sim, outras coisas eu posso trabalhar com O fatalismo não tem essa abertura, essa abrangência de sim ou não. Na verdade, está chegando quase na resposta. O fatalismo não acredita que há possibilidades. O fatalismo é uma doutrina filosófica que acredita que tudo já está predeterminado. Que já vai acontecer. Faça você ou faça não, vai acontecer. Eu já ouvi pessoas falando ali que acredita nisso. Tem mais alguém que acredita que já vai acontecer? Que independente do que você faça, vai acontecer? Fala, Francisco. Está balançando a cabeça? Nós podemos mudar? Então quer dizer, nós não acreditamos em fatalismo. Fatalismo não faz parte. Nós podemos mudar? Beleza. Quem mais? Porque o fatalismo ele derruba a doutrina da salvação. Ele está entrando no caminho da predestinação. Né? Que se existe predestinado, para que a gente vai buscar salvação? Já tem aqueles escolhidos. Tá bom, está começando a ficar bom. Quem mais? Fala aí, irmã Vilma. Fala aí, professora, dona Vilma. O que acontece na vida da gente é pelas nossas escolhas, porque Deus é a nossa base, nosso caminho, aí a gente faz escolha errada, aí acaba dando consequências. Eu explico assim, irmãos, explico assim. Mesmo nós andando e fazendo tudo certo, não é a garantia que tudo vai dar certo. Como nós falamos e estamos falando nas quintas-feiras. Imprevisível pode acontecer. Se fosse assim, todo mundo que orava não ficava doente. A pessoa de oração, por que vai ficar doente? A pessoa de oração, Roberto, por que Deus permitiu o ladrão entrar na casa dele e roubar ele? Somos imprevisíveis. Agora, é claro, existem coisas que são escolhas. Que Deus dá o caminho e nós fazemos errado. Aí diz Salomão, com 2 versículos no Eclesiastes, dizendo assim: existem caminhos que parecem ser caminhos de vida, e no final são caminhos de morte. Né? Eu costumo dizer, na nossa fala de jovens, é assim: né? Os jovens têm uma mentalidade que, se você traz uma linha lógica que, ao longo da história, todas as vezes que você tentou andar por esse caminho, vai quebrar a cara. A probabilidade é grande para quebrar a cara. Ele acha que o erro vai ser diferente. 5 milhões de vezes deu errado, mas ele não, agora vai ser diferente. Então a probabilidade, a experiência vai te mostrar, não vai por esse caminho que você vai quebrar a cara. Mas ele acha que vai ser diferente. Quando eu falo isso para o jovem, né? Mas irmãos, o fatalismo acredita, de certa forma, que tudo está predeterminado. Claro, Deus é soberano, Deus pode, tudo pode. Mas e o livre-arbítrio? E as escolhas que nós temos? Será que não vale nada? Olha a frase do fatalista, de quem acredita no fatalismo. A chuva vai cair mesmo? Se o raio tiver que cair, vai cair mesmo? A vida está cheia, irmãos, observe. A vida está cheia de coisas que deveriam ser e não foram. E de outras que jamais deveriam ser e foram. E eu vou dar alguns exemplos. É certo que muita coisa poderíamos ter mudado. Por exemplo, a gente escuta muito essa coisa fatalista aí. É uma concepção, pensamento fatalista na sociedade que nós estamos inseridos. Quem já escutou aqui? Ninguém morre na véspera. Aí fora. E o jargão aí de Deus é assim: ninguém é peru. Ninguém morre na véspera. É verdade. Será que isso é uma verdade? Será que encontra respaldo na Bíblia isso? Essa máxima? Esse provérbio popular? Não. Eu costumo dizer, às vezes o plano de Deus para nós, eu gosto sempre de mostrar um exemplo na Bíblia. Né? Olha o exemplo de Sansão. Você acha que Sansão, o que Deus tinha para ele, a judicatura dele, terminaria da forma que terminou? Não, eu não visualizo. Quando você olha o exemplo
clássico de Sansão, Sansão está em um patamar de pessoas de um grau elevado na Bíblia. Por quê? Foi um homem, como poucos, teve o seu nascimento avisado por anjos. Não precisa discorrer, basta você observar na Bíblia. Né? Deus faz para ele uma recomendação de como ele seria especial. Voto nazireu, voto nazireado, não podia beber bebida forte, não podia cortar cabelo, tinha algumas regras. Não podia frequentar velório, pegar defunto, pegar o morto, toda aquela retórica do nazireu. Então, por que Sansão termina da forma que terminou? Porque as escolhas que ele fez, os caminhos errados que ele tomou. Sansão, irmãos, não perde a presença de Deus simplesmente quando lá ele conta o segredo e corta o cabelo. Ali foi o ápice. Ali foi o máximo. Mas ele já vem quebrando os preceitos anteriores. Se você se atentar ali, ele vai quebrando. Então, fatalismo aí não encontra respaldo nisso. Né? Porque se fosse assim, né? Outra coisa que eu observo na questão do fatalismo. Irmão, olha a morte de João Batista. Precoce. 33 anos de idade de Jesus. 30 anos, 33 anos de idade. 6 meses mais velho que Jesus. Nem começou ainda a desenvolver o ministério. Tem que perder a cabeça. E como perde a cabeça? Por uma coisa, Deus não podia de repente levantar do trono lá e uma mulher que dançou lá e a mãe desviada, cheia de demônio, e perde a cabeça do camarada. Deus podia fazer alguma coisa. Não fez. E aí? É verdade, irmãos. Tem coisas que o fatalismo acha que vai acontecer, que já está predeterminado, que isso é inevitável e tal. Mas e a nossa vontade? E aonde ficam as minhas escolhas? Aonde fica o caminho que eu tomo, as decisões que eu tomo? E quando eu falo isso, tem coisas que eram para ser e não foram, e tem coisas que não foram que eram para ser. Um exemplo clássico aqui. Olha que exemplo bom que eu encontrei com os irmãos. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 5, verso 1 e 2. Teve um homem que plantou uma vinha, e não foi qualquer homem, ilustrado aqui por Isaías. Por favor, Isaías, capítulo 5, verso 1 e o 2. Vamos lá? Agora cantarei ao meu amado o canto do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha numa colina fértil. Primeiro, o meu amado, esse meu amado aí, é sujeito oculto. Está falando da pessoa de Deus. O meu amado aí de Isaías, a parábola aí, é chamando a atenção para Deus. Quem é o meu amado de Isaías? É o meu amado lá também, ilustrado por Salomão, lá no livro de Cantares, muito usado por Salomão. O meu amado aí é Deus. E Deus não escolheu o presbítero Gilberto qualquer lugar. Não escolheu qualquer lugar para plantar. Observe o texto. Ele vai plantar a vinha numa colina estéril. Amém? Não, numa colina fértil. E o que entende-se? Se é uma colina fértil, é uma colina que foi bem adubada, é uma colina que, com certeza, o que você plantasse lá, irmão José, ia vingar. Ia vingar. Alguém já plantou alguma coisa? Em terra boa, em terra ruim? Tem alguém que já plantou um vasinho de planta em casa e de repente não cuidou da planta, uma terra ruim e não vingou nada? Há quem diga que existe mão boa para plantar. Eu não sei se isso é verdade ou contra respaldo, né? Mas é assim a ideia. O meu amado que é Deus, ele plantou uma vinha. E não plantou em qualquer lugar. Plantou em uma colina fértil. E agora, olha o verso 2. Cercou-a e limpando-a das pedras, plantou com excelentes vidros. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Olha aí, mamigos, ele planta numa
semente, né? Que tem uma que cai no meio e vem o passarinho, come, e outro espinho sopa. Não, ele prepara. Primeiro, ele pega uma colina fértil, uma colina, o melhor lugar para se plantar. Segundo, ele não planta de qualquer jeito. A minha tradução diz assim: ele cava a terra, ele se preocupa ali em cavar. E mais, ele tira as pedras. A minha tradução diz assim: e plantou as melhores mudas. Não foi qualquer muda. Ele teve o cuidado de pegar aquelas mudas que, pela sua experiência, seriam mudas que vingariam, que nasceria, que frutificaria. E não obstante a isso, no cuidado de como plantar e aonde plantar e como plantar, no meio da vinha ele constrói uma torre. A ideia aqui era comum naquela época, quando se fazia qualquer lavoura, levantava. Torre aqui tem o significado de alguém que está cuidando, ou espantar alguém que vem para comer a semente ou quando está nascendo a planta. Né? A ideia aqui, que a ideia de torre, automaticamente nos faz entender: se tem torre, tem uma atalaia. Se tem torre, tem um guardador. Tem jurisprudência aqui na Bíblia para me defender essa tese, mas tem, né? Então, observe, então ele não plantou em qualquer lugar, ele não plantou de qualquer jeito, ele não pegou qualquer muda, ele preparou a terra. E qual que era a pretensão dele? Eu fiz tudo certo, Deus fez tudo certo. E o que ele está esperando? Pô, se eu plantei numa terra boa, se eu fiz tudo certinho, vai nascer uva boa. Deus, nasceu uva boa? Está falando aqui de Israel. Está falando aqui parábola, uma analogia comparativa de algo, trazendo para querer trazer uma lição. Está falando de Israel. Deus fez tudo certo para Israel. Mas Israel passa a ser uma uva, em vez de boa, passa a ser uma uva azeda. Né? Então, passa aqui a exemplificar. Agora me fala, meus irmãos. Então Deus errou? Explica para mim. O fatalista não consegue explicar isso aqui. Observe, o amigo do profeta é Deus. Não pode ser acusado de não ter feito bem feito. A dureza do coração do homem frustrou as expectativas. Aquilo que a irmã Vilma disse. As escolhas do homem. As decisões que o homem tomou. Os caminhos que ele tomou. Frustraram as expectativas de quem plantou. Amém? Então observe aqui, o futuro não é necessariamente isso. Queridos, por favor, preste bem atenção nisso aqui, que se você não entender, isso aqui dá margem à compreensão de heresia. Gilberto, isso aqui dá margem para a compreensão de heresia. Entenda o que eu vou dizer. O futuro não é necessariamente defendido por Deus, ou definido por Deus. Deve também ser construído sem a ação humana, não há futuro. Não é o que Paulo disse? Aquilo que o homem semeia, ele colhe? Nós não acreditamos na lei da semeadura? Ou não? Claro, Deus tem sempre o poder. Deus é soberano. Mas o homem colhe as suas escolhas. É o que diz a Bíblia. De que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. E aí dá margem para dizer das suas próprias escolhas. Não? É a lei da semeadura, do Gálatas capítulo 6, em cada você pode ler. A lei da semeadura. Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ceifará. E a ideia máxima que nós acreditamos: quem planta vento, colhe tempestade. Nós acreditamos que o nosso futuro está na mão de Deus. Quem acredita que o seu futuro está na mão de Deus? Porém, a palavra porém poderia usar entretanto. Qual mais? Fala aí, Sabrina, me ajuda. Você é boa de português, melhor do que eu. Né? Porém, abrindo margem para uma contraposição. Né? Não é isso? Não é isso? Abrindo margem para uma contraposição. Ajuda aí, Gilberto. Você é PhD, Gilberto. Ajuda aí. Né? Misericórdia, fugir da escola. Me ajuda aí. Né? Então, entretanto, porém, abrindo margem
está na mão de Deus. Porém, entretanto, é necessário que a minha parte seja feita. Ele, segundo as suas riquezas, vai nos fortalecer. Amém, meus irmãos? O nosso futuro está na mão de Deus. Mas, porém, e as nossas escolhas? E aquilo que você decide? Nós não acreditamos, irmãos, nós não temos essa ideia de fatalismo. Talvez a concepção fatalista se aplica muito aos congregacional. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é fatalismo. Então, quer dizer, eu já sou salvo mesmo, independente do que eu fizer. Ou não, né? Ou não sou salvo. Ou não sou. Misericórdia. Não? Então, irmão, nós não acreditamos em fatalismo. Né? Nós não acreditamos, nós não somos adeptos da fatalismo. Tá? Queridos, isso é muito importante, irmãos, porque nós vivemos hoje uma igreja, essa igreja hoje, essa igreja televisiva, essa igreja do campo das facilidades, essa igreja hoje, estou falando de hoje, no geral, né? Essa igreja hoje muito levada para a teologia da prosperidade, essa igreja hoje levada para campos doutrinários, que beira, às vezes, heresias. Muitas pessoas, ao invés de ter a sua vida sendo apreciada, sendo verificada, sendo norteada pela palavra, algumas pessoas hoje, pasmem os senhores, a sua vida é mais, ao invés da palavra, é controlado por prognóstico de astrologia. Eu dizia na quinta-feira, tem pessoas que acham engraçado, é verdade. Já tem crente acreditando, já tem crente levantando de manhã. Crente, não sei, crente até o diabo é, né? Então eu posso falar, não estou pecando. É o que o diabo diz, eles creem e estremecem. Se crê, crê em alguma coisa. Né? Levantando de manhã, Gilberto, em vez de consultar a Bíblia, em vez de fazer uma oração, Senhor, abençoe o meu dia. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, eu não sei. Senhor, guarda, não vai ver o horóscopo. Hoje é o dia do amor. Hoje tudo que você fizer vai dar certo. Tem, se você procurar, tem. Acha? Eu tenho irmão que tem a fé de orar a Deus, tem a capacidade de orar. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Senhor, revela para mim o número da telescope, o número da Mega Sena. Senhor, glória. Deixa pra lá. Então, queridos, nós não somos adeptos dessa doença que está hoje acometida. Primeira doença que falamos, ansiedade. Segunda doença, egoísmo. E terceira doença, fatalismo. Né? Nós acreditamos que o nosso futuro está na mão de Deus. Mas deve ser construído. Eu devo plantar bem, fazer as minhas escolhas. Escolher estar na presença do Senhor. Escolher servir ao Senhor, escolher ter a palavra de Deus como referência, como norte na minha vida. Porque fazendo isso, há grande probabilidade que eu vou errar menos e vou colher mais da parte do Senhor. Mas, querido, isso não é o meu coração, né? Eu costumo dizer assim para as pessoas, mesmo os novos convertidos, né? Que às vezes não entendem, que às vezes servir o Senhor é também, ao longo da vida, também se deparar com algumas coisas que acontecem, como dissemos, coisas que eu não controlo, coisas que eu não prevejo, coisas que eu não vou mudar. Né? Deus às vezes permite isso. Né? Permite isso. Não queira enveredar por esse campo, né, filosófico, que as pessoas querem arrumar desculpa para todas as coisas. Que as pessoas julgam o tamanho da fé e o tamanho do Deus na vida que você leva. Queridos, isso aí são vãs filosofias, são vãs crença que não nos leva a lugar nenhum. Porque nós sabemos que a nossa vida está na mão do Senhor. Que o Senhor, Ele é soberano, está acima de todas as coisas. E Ele vai estar conosco todos os momentos, todos os dias. Ele não vai deixar, se nós firmarmos o nosso passo na sua presença, Ele não vai nos deixar sozinho, desamparado, porque foi a sua promessa, foi Jesus quem disse,
eis que estarei convosco todos os dias. E todo dia, irmão, aí, todo dia é o dia de alegria, é o dia de tristeza, é o dia de ganho, é o dia de perda, né? Quem já viveu dias de perdas aqui? Deus também está com a gente nesse momento também, né? Porque nós não vivemos. Paulo escrevendo aos Coríntios, eu gosto desse texto, ele diz assim: nós homens, se esperássemos somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não servimos a Deus somente com as expectativas telúricas, terrenas, odiernas desse tempo. Nós vivemos, nós servimos o Senhor, nós estamos militando na carreira que Deus nos propôs, almejando algo maior. E aquilo que a Bíblia diz, olho não viu, não subiu ou desceu ao coração do homem, ouvidos não ouviram, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estão permeando, carregando a sua cruz de cada dia, negando a si mesmo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, né? Diante dos imprevisíveis, diante das demandas que podem nos cercar, mas a nossa fé está no Senhor, e que a sua fé possa estar continuamente no Senhor, porque se a sua fé estiver continuamente no Senhor, as doenças deste tempo, ansiedade, egoísmo e fatalismo, não vai encontrar lugar no seu coração, no nome poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem com esta palavra de Deus para o nosso coração esta noite. Deus te abençoe no nome de Jesus. Meus amados, deixa eu dar alguns avisos para os irmãos, já estamos encerrando a semana. Como está passando rápido, né, irmãos? Pois não. Quais foram os 3 temas da semana passada? Semana passada. Diante do imprevisível, acontecem coisas que eu não controlo, coisas que eu não prevejo e coisas que eu não mudo. Não controlo, Diante do imprevisível, acontecem coisas que eu não controlo, coisas que eu não prevejo e coisas que eu não mudo. E hoje falamos sobre 3 doenças que, diante da imprevisibilidade, podem encontrar lugar no nosso coração. A primeira dela, ansiedade. Segunda, egoísmo. E terceiro, o fatalismo. Vai acontecer? Não adianta eu me esforçar, não adianta eu levantar cedo. Talvez aquelas pessoas preguiçosas que não querem fazer nada na vida. A geração neném. Você já ouviu falar da geração neném? Na igreja tem, irmão? Geração neném? Tem. Eu vou para o céu, não preciso me esforçar, não preciso ensinar bem, não preciso adorar a Deus, não preciso andar segundo a palavra, né? A geração neném da igreja. Misericórdia. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra. Queridos, sábado culto com os homens, sábado próximo culto com os varões. Venha prestigiar nossos homens aí, culto com os homens. Primeiro sábado do mês. É isso? Isso. É isso? É. Primeiro sábado do mês, culto com os homens. Domingo pela manhã, escola bíblica. Né? Domingo passado houve ceia. Domingo que vem, escola bíblica.